Marcos capítulo 1, versículo 1. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. E os irmãos que fecham seus olhos, abaixem suas cabeças. Senhor nosso Deus, clamamos a Ti, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Abre-nos, Pai, a Tua palavra. Abre as nossas mentes e corações, que nós possamos compreendê-la. É o que nós pedimos no nome santo do Senhor Jesus. Amém. O Evangelho acerca de Jesus Cristo, Filho de Deus. Para nós, irmãos, isso aqui não tem muito sentido, né? Porque a gente, como brasileiro, pensa que todo mundo é filho de Deus, qualquer religião é filho de Deus, qualquer um pode ser filho de Deus, então isso se tornou algo banal, né? Então, falar que alguém é filho de Deus para a gente não tem sentido. Mas para a mente judaica, naquele período, dizer que alguém é filho de Deus é algo muito estranho, muito tremendo, muito profundo e muito significativo. Quando você abre a sua Bíblia em João capítulo... Não fecha Marcos, tá? Continua com Marcos aberto, marca seu dedo aí e abre em João capítulo 5, versículo 18. João capítulo 5, versículo 18. João 5, 18. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo. Eles queriam matar o Senhor Jesus. Por que eles queriam matar o Senhor Jesus? Porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai. E qual que é o problema em dizer que Deus era o Pai dele? Porque fazendo isso, ele fazendo-se igual a Deus. Ser filho de Deus significa ser igual a Deus. Para o judeu, eles aprenderam isso no Velho Testamento, que a situação de filiação, né, indica igualdade. O filho tem os mesmos direitos que o pai. Então hoje, irmãos, como eu disse, isso para a gente não significa muita coisa, mas para aquele período, para os judeus, era algo muito impressionante. O Evangelho é acerca de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Esse é o fundamento do Evangelho. É isso que ocupava a mente dos primeiros cristãos. Marcos capítulo 1, versículo 2. Conforme está escrito na profecia de Isaías: eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Também isso para nós hoje em dia não tem muito sentido, né? Hoje quem prepara o caminho é a prefeitura, né? Ou pelo menos que deveria arrumar aí as estradas, preparar o caminho. Naquela época, irmãos, os caminhos não eram ruas como nós temos hoje, asfaltadas, né? Eram trilhas no meio das matas, e às vezes tinha pedra, caía árvore. Então quando um rei ele ia passar com a sua carruagem, com a sua caravana, tinha que ir alguém na frente, endireitando o caminho, tirando as pedras, pedaço de árvore que caiu. Essa era a missão que foi concedida a João Batista. Então no versículo 4 diz: apareceu João Batista no deserto, pregando. A preparação do caminho é sempre a pregação, né? Ele pregava batismo de arrependimento para a remissão de pecados, né? Para perdão dos pecados. Para que haja verdadeiro perdão, tem que haver arrependimento. João Batista, irmãos, ele tinha uma característica: ele era um pregador muito popular.
Quando você chega no versículo 5, diz: saíam a ter com ele toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém. Era bastante gente. Imagina uma cidade inteira indo ouvir a pregação de João Batista. Isso é muito interessante em relação a essa pregação, porque será que todos os que iam ouvir a pregação, eles realmente se converteram? Para lembrar os irmãos, toda essa multidão que saía para ouvir João Batista, foi a mesma multidão que apoiou o Pilatos na hora de matar o Senhor Jesus. Essa multidão, confessando os seus pecados, eram batizados por eles no Rio Jordão. Isso estava certo. Confessava pecado e eram batizados. A princípio, essa multidão, ela mostrava sinais de verdadeira conversão. Mas nós sabemos que do meio dessa multidão, muito pouco foram aqueles que realmente se converteram. João capítulo 5, deixa aberto aí Marcos, e vamos dar uma olhadinha ali em João. João 5. João 5. No versículo 35. O Senhor Jesus, ele vai falar acerca de João Batista. Qual era a opinião do Senhor Jesus acerca de João Batista? Ele era a lâmpada que ardia e alumiava. E vós quisestes por algum tempo alegrar-vos com a sua luz. Mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me confiou para eu as realizar, essas que eu faço, testemunham a meu respeito de que o Pai me enviou. O Pai que me enviou, esse mesmo, é que tem dado testemunho de mim. Jamais tendes ouvido a sua voz, nem visto a sua forma. Também não tendes a sua palavra permanente em vós, porque não credes naquele a quem ele enviou. Qual que é a característica do crente que verdadeiramente ele pensa que ele é crente, mas na verdade ele nunca se converteu? Qual é a característica dele? O Senhor Jesus está dizendo assim, no versículo 38, não tendes a sua palavra permanente em vós. Não ter a palavra significa, na verdade, não crer, não se converter verdadeiramente. No versículo 39, o Senhor Jesus, então, ele dá um conselho aí: examinais as Escrituras constantemente, ler, aprender, entender. Examine as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna. E vocês estão certos quando vocês pensam que é na Bíblia que nós somos apresentados à vida eterna. Isso está correto. São elas mesmas que testificam de mim. É a Bíblia que realmente ensina sobre o Senhor Jesus. É a Bíblia que nos fala a voz do Senhor Jesus. Por isso aqueles fariseus, o Senhor Jesus disse: jamais tendes ouvido a sua voz, nem visto a sua forma, porque eles davam pouca importância às Sagradas Escrituras. Voltando a Marcos, capítulo 1. Eu queria ver com os irmãos acerca da pregação de João Batista. O que João Batista pregava? Muito bem.
Marcos capítulo 1, versículo 6. As vestes de João eram feitas de pelos de camelo. Normalmente quem morava no deserto fazia esse tipo de roupa, porque o pelo e o couro do camelo é muito forte, muito resistente para aguentar, né? Aquela vida difícil que era viver no deserto. E também era uma característica que Elias também usava esse mesmo tipo de roupa, tá? E Elias era um profeta que todo judeu ele tinha em mente o ministério de Elias. Então eles identificavam João Batista com Elias. Ele trazia um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. Uma alimentação muito simples, muito comum, muito pobre. E João pregava dizendo, qual que era a pregação de João Batista? Após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desatar-lhe as correias das sandálias. Eu vos tenho batizado com água, ele porém vos batizará com o Espírito Santo. O teor da pregação de João Batista era sempre o Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. A pregação, ela precisa ter sempre esse cunho, ela está sempre centrada no Senhor Jesus, e sempre utilizando a palavra de Deus. Eu fico triste quando eu vejo reuniões em que a Bíblia não é lida, conversa-se sobre tudo, mas não ensina a Bíblia. Que tristeza, irmãos, que pregação falsa. Quando você vê aqui em João, no capítulo 1, versículo 23, João 1, 23. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 23. Então João respondeu: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Depois, se você quiser conferir, João Batista, quando ele pregava, ele usava a Bíblia que ele tinha, que era o Velho Testamento. Então ele pregava, abria lá a Bíblia em Isaías, capítulo 40, versículo 3, e ensinava o que significava aquela passagem. Aquela passagem de Isaías 40, fala acerca de preparar o caminho do Rei Jesus, e era isso que ele estava fazendo. Então, algumas pessoas perguntavam, né, se João Batista já era o Cristo, ou se ele queria falar dele mesmo. Versículo 20, ele confessou e não negou. Ele confessou, eu não sou o Cristo. O foco não pode ser em mim, na minha vida, no que eu faço ou no que eu acho. O foco é no Senhor Jesus e na sua bendita palavra. Versículo 29, João 1, 29. No dia seguinte viu João a Jesus que vinha para ele e disse, é ele, não sou eu, é ele. Eis o Cordeiro de Deus. A missão, ele tira o pecado do mundo, fundamento do Evangelho. É este a favor de quem eu disse, após mim vem o varão que tem a primazia, que tem o primeiro e único lugar. Ele é o centro, ele está no trono, ele é o rei. Só ele recebe a adoração, o louvor, as homenagens, somente ele. Porque já existia antes de mim, porque ele é Deus, eu sou um mero homem, ele é Deus. Isso é muito diferente. Ele já existia, ele sempre existiu. Voltando a Marcos, capítulo 1 de Marcos, versículo 5. Nós já lemos, né? Vamos passar agora para o 9. Vamos ler ainda o 7. Marcos capítulo 1, versículo 7. E pregava dizendo, após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me,
desatar-lhe as correias das sandálias. Pregava dizendo. Então o foco da pregação, sempre o Senhor Jesus, né? Ele jamais pregava autoajuda, filosofia. Pregava o Senhor Jesus, tá? Eu vos tenho batizado com água. Essa água, irmãos, ela tem um símbolo aqui, tá? Ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Quando você quer saber o símbolo dessa água, lá em Levíticos, no capítulo 8, talvez você se pergunte por que a igreja batista, quando batiza, faz questão de que o crente seja imerso, né? Seja mergulhado na água. Quando você abre aqui em Levíticos, né? Os irmãos já aprenderam que na Bíblia não tem ponta solta, não tem coincidência. Levíticos capítulo 8, versículo de 5 a 7. Então disse Moisés à congregação, Levíticos 8, versículo 5, isto é o que o Senhor ordenou que se fizesse. O Senhor deu a ordem, né? E fez chegar Arão e seus filhos, e os lavou com água. Vestiu Arão da túnica, cingiu com cinto e pôs sobre ele a sobrepeliz. Também pôs sobre ele a estola sacerdotal, e o cingiu com cinto de obra esmerada da estola sacerdotal, e o ajustou com ele. Por que ele lavou Arão, o sumo sacerdote? Porque ele foi lavado com água. Se os irmãos prestaram atenção lá em João 13, o Senhor Jesus está lavando os pés dos discípulos. Aí Pedro fala, Senhor, não me lavarás e tal. Aí Jesus fala, se eu não te lavar, não tem parte comigo. Aí Pedro fala com ele, Senhor, então não somente os pés, lava tudo, lava a cabeça, lava tudo. Por que Pedro disse isso? Porque Pedro, irmãos, ele conhecia o Velho Testamento, ele sabia o que significava as palavras do Senhor Jesus, quando ele disse, se eu não te lavar. Então, para nós, irmãos, crentes batistas, o batismo, ele tem esse significado de morte e ressurreição, de nova vida com Deus, e um homem ou uma mulher que são lavados dos seus pecados, tá? Esse é o sentido do batismo. Eu vos tenho batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Além de lavar do pecado, ele também nos dá um grande presente, né? Nos dá o Espírito Santo. Versículo 9. Naqueles dias veio Jesus de Nazaré, da Galileia, e por João ele foi batizado no rio Jordão. O Senhor Jesus, obviamente, não precisava ser lavado. Por quê? Porque ele não tinha pecado, nunca pecou, não precisava desse banho, né? Dessa simbologia. Mas o João Batista falou para ele, Senhor, eu é que preciso ser batizado por ti, não o Senhor por mim. Mas Jesus disse, deixa por enquanto, cumpre-nos obedecer todos os princípios da lei, tá? Isso está registrado lá em Mateus, depois os irmãos podem ler, nos primeiros capítulos ali de Mateus. Logo ao sair da água, viu os céus rasgarem-se e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então foi ouvida uma voz dos céus, tu és o meu filho amado, em ti tenho prazer, em ti me alegro, em ti me comprazo. Por que o Senhor Deus deu essa voz do céu? Se você abrir lá em Levíticos, capítulo 9, existia um princípio de adoração. E quando Deus estava ensinando o povo sobre adoração, Ele deu várias regras de adoração. Alguns acreditam que hoje não existem mais regras. Eu, sinceramente, não penso assim, tá? Mas quando você abre em Levíticos, no capítulo 9, versículo 4, e um boi
e um carneiro por oferta pacífica para sacrificar perante o Senhor, e oferta de manjares amassada com azeite, porquanto hoje o Senhor vos aparecerá. Eles iam fazer um sacrifício, um culto, e esse culto poderia ter a aparição do Senhor. Mas aí, irmãos, como que, se Deus é invisível, e Ele é, como a gente sabe se Ele apareceu ou não? Então Deus deixou algumas marcas. Como que você sabe se Deus veio hoje ao culto aqui? Como você sabe se nós estamos prestando um culto aos homens ou às pessoas, querendo agradar as pessoas, ou se nós estamos querendo agradar a Deus e estamos agradando a Deus? Então Deus deixou uma marca. Aqui mesmo em Levíticos capítulo 9, versículo 22. Depois Arão levantou as mãos para o povo e os abençoou, e desceu, e havendo feito a oferta pelo pecado e o holocausto e a oferta pacífica, depois que terminou, o culto ali, estava no final do culto, então entraram Moisés e Arão na tenda da congregação, e saindo abençoaram o povo, e a glória do Senhor apareceu a todo o povo. E como que eles viram a glória? A glória foi vista da seguinte forma: e eis que saindo fogo de diante do Senhor, um fogo que desceu do céu, consumiu o holocausto, queimou ali aquela carne, aquela gordura que estava sobre o altar. E o povo, quando viu a aceitação de Deus, quando eles perceberam que Deus aceitou aquele culto, o povo jubilou e prostrou-se sobre o rosto. Que grande alegria! Eles se ajoelharam com o rosto em terra, com grande alegria e grande satisfação. O Senhor Jesus, quando Ele foi batizado, Ele ouviu a voz do céu, a prova da aceitação de Deus. Se você quiser depois ler João capítulo 12, versículo 28 a 30, o Senhor Jesus vai dizer assim: essa voz que vocês ouviram, não foi por minha causa, mas foi por vocês mesmos, para que vocês soubessem que eu sou aprovado por Deus, que Deus aceita a minha oferta, tá? João capítulo 12, se você quiser conferir, tá ali, vamos conferir logo agora, Eu não sei se você já pensou, irmãos, se Deus tem aceitado a nossa oferta. Talvez você ache que isso não tem importância, você acha que Deus aceita qualquer coisa, não tem padrão, não tem princípio, não tem regra. Tem até herege que fala assim: onde está o Espírito de Deus, aí a liberdade, 2 Coríntios 3. O sentido da liberdade ali, irmãos, é liberdade da ignorância, tá? Da falta de conhecimento da palavra. Não é liberdade para você tirar roupa, fazer o que você quiser, viu? O Espírito de Deus, onde Ele está, Ele ensina a Bíblia, Ele ensina a verdade, e aí você é liberto da ignorância espiritual, tá? Esse que é o sentido de 2 Coríntios 3. João capítulo 12, versículo de 28 a 30. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu, mais uma vez a voz do céu foi ouvida, dizendo: eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. Então o Senhor Jesus, Ele tinha a aprovação do Pai na oferta que Ele estava fazendo. E qual era a oferta que Ele estava fazendo? Versículo 31, chegou o momento de ser julgado este mundo, agora o seu príncipe será expulso, e quando eu for levantado da terra, que é ser levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Ele dizia isso significando o tipo de morte que ele estava para morrer, para sofrer. Qual era o tipo de morte? Era a cruz. Quem morria na cruz, morria dependurado. Ficava dependurado, era levantado da terra, era posto sobre o madeiro, tá? Deus aceitou aquela oferta? A prova que Deus aceitou a oferta é a voz que veio do céu. Irmãos, e hoje?
Será que nós temos provas se Deus aceitou a nossa oferta, o nosso culto? É interessante quando você vê a igreja primitiva oferecendo um culto a Deus. Você pode ver isso aqui no capítulo 4 de Atos. Talvez para você não tenha importância nenhuma se Deus aceitou ou não. Mas eu queria desafiar a mim e a você que pense sobre isso. Atos capítulo 4, versículo 30. Enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais, prodígios, por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Para quê, irmãos? Eu fico cheio do Espírito Santo para cair no chão, ficar babando, rebolar, pular. Não, irmão, ninguém fica cheio do Espírito Santo para isso, tá? Isso é mentira. Para que fica cheio do Espírito Santo? Para com intrepidez, com conhecimento, com lógica, com raciocínio santo, anunciar o quê? A sua filosofia, as suas ideias, os seus achismos? Não. O que você tem que anunciar? A palavra de Deus. A coisa mais terrível, irmãos, é quando eu vejo o irmão achar que é difícil demais ler 5 capítulos da Bíblia por dia. Que desgraça para a vida de um crente. Não ser capaz de... Como é que vai anunciar uma coisa que nem sequer lê? A característica do ser cheio do Espírito Santo é amor, é respeito por essa palavra e pregar a palavra. Não é pregar achismo. E é interessante, irmãos, a gente não se pergunta se nós temos o Espírito Santo, ou se o Espírito Santo nos tem nas mãos. Como que nós possamos passar a vida cristã sem fazer esse desafio? O apóstolo Paulo, irmãos, ele fala aqui em 2 Coríntios, no capítulo 13, algo muito impressionante para aquela igreja de Coríntios, a igreja mais bagunceira, desorganizada e cheia de problemas que tinha na época. Ele diz assim, 2 Coríntios 13, no verso 5, examinai-vos a vós mesmos. Autoexame, né? Para quê? Para saber se realmente vocês estão na fé. Para saber se vocês não estão cultuando aí um ídolo que vocês inventaram. Para saber se o Deus que vocês dizem que adoram é o Deus da Bíblia. Provai-vos a vós mesmos. Ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados? Imagina, irmãos, que o apóstolo Paulo está escrevendo para uma igreja. Não está escrevendo para uma boate, para uma igreja. Voltando a Marcos, no capítulo 1, o Senhor Jesus foi cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo veio sobre ele. Marcos capítulo 1, versículo 12, e logo o Espírito Santo o impeliu para o deserto, lugar solitário, árido, né? Terrível, muito calor de dia, muito frio à noite, um lugar de morte. E lá ele permaneceu 40 dias, meditando na palavra, orando, sendo tentado por Satanás, sendo agredido, passando pelas mais duras provas. O Espírito Santo empurrou o Senhor Jesus para aquele deserto. E naquele deserto ele estava com as feras. O diabo e todos os agentes do diabo, né? Talvez cobras, escorpiões. Mas os anjos o serviam. Não é que o anjo tira a gente do deserto. Não é que o anjo impede a tentação ou o sofrimento. Não. Ele não impede, irmãos, ele acompanha. Ele estava com as feras, sofrendo. Mas tinha a aprovação de Deus e a companhia dos anjos.
Versículo 14. Depois de João ter sido preso, olha o prêmio por ser fiel à palavra e por pregar a palavra, né? Olha o prêmio de João aqui, ó. Depois de João ter recebido um aplauso da grande multidão, ter vendido muito CD, não, né? Depois que João pregou a verdade, o que aconteceu com ele? Foi rejeitado e preso. Foi Jesus para a Galiléia pregando o evangelho de Deus. É interessante, irmãos, pensar que o Senhor Jesus pregava, né? Abobrinha? Não. Nunca, né? Ele pregava o evangelho, a palavra, né? Dizendo, o tempo está cumprido. A característica de se pregar a palavra é que o reino de Deus, ele está próximo, ele está ao alcance. Você já pode pertencer ao reino, desde que aceite a palavra, que ame a palavra, que viva a palavra. Arrependei-vos e crede no evangelho. O evangelho, irmãos, ele é uma confrontação. Ele confronta a nossa preguiça, ele confronta o nosso conforto, ele nos leva também para o deserto. Mas se nós cremos no evangelho, nos é dado o dom de Deus, que é o verdadeiro arrependimento, a mudança de mente, de coração, de sentimento. E é interessante, versículo agora 16. Caminhando junto ao mar da Galiléia, viu os irmãos Simão e André que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores, homens muito simples, homens que não tinham nem sequer o primário, tá? Eles não tinham faculdade nenhuma, irmão. O máximo que eles sabiam era ler e escrever, nunca tinham estudado. Eram bem mais ignorantes do que eu e bem mais ignorante do que você, porque eu tenho certeza que aqui, a não ser as criancinhas, todos já estudaram, já foram para a escola. Eles não. Naquela época nem todos podiam ir à escola. Então o Senhor Jesus chamou Simão e André, homens simples, e disse Jesus: vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. É muito estranho que o Senhor Jesus não fosse na faculdade buscar ali os mais sábios, né? Os mais letrados. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco, consertando as redes. Trabalho árduo, trabalho manual, né? Trabalho duro. E é interessante que o Senhor Jesus, ele se interessa muito por gente trabalhadora. Gideão ouviu, né? Daquele anjo que falou com ele lá em Josué, no capítulo 5, no capítulo 6, né? Homem amado do Senhor, né? Homem esforçado. E logo o chamou, deixando eles no barco a seu pai Zebedeu com os empregados, eles seguiram atrás. Eles não seguiram na frente, eles seguiram atrás, após. Eles não eram homens cheios de ideias próprias, né? Eu acho que eu vou por aqui, eu acho que eu vou por ali. Não, eles seguiam atrás, tá? Primeiro, eles consultavam o cabeça. Primeiro, eles falavam com o líder da igreja para saber qual é a vontade do Senhor da igreja. Eles não tinham ideias próprias. Não eram homens moderninhos, cheios de novidades. Eles seguiam o mestre. No versículo 21, depois entraram em Cafarnaum, e logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga. Olha o ministério do Senhor Jesus, irmãos. Nós que somos professores da escola bíblica, desafiar os professores, irmãos. O Senhor Jesus ensinava nas sinagogas. Ele tinha essa preocupação verdadeiramente pastoral. E o que o Senhor Jesus ensinava? Ele ensinava corte e costura, culinária, fontes de bom viver. As pessoas se maravilhavam do quê? Do seu ponto cruz? Não, irmãos. O que as pessoas se maravilhavam?
Você sabe o que é doutrina? Você já se preocupou com isso? Você sabia que era isso que Jesus ensinava? Talvez os irmãos não têm culpa, eu sei, vocês não foram ensinados, mas irmão, doutrina é o que o Senhor Jesus ensinava, e eu também não aprendi isso, sabia? E é muito triste que doutrina a gente não sabe nem o que é, nem quais são. Se era isso que Jesus ensinava, ou seja, nós não sabemos o que ele ensinava. E as pessoas se maravilhavam dele ensinar essas doutrinas, porque os ensinava como quem tem autoridade, e não como aqueles professores que eles estavam acostumados, que eram os escribas, que viajavam na maionese e ensinavam a Bíblia de forma distorcida. E não tardou, assim que você começa a ensinar a Bíblia, irmãos, qual que é o primeiro resultado de você ser fiel às Escrituras? Qual que é o primeiro resultado? Não demora, você pode começar, experimenta, você vai ver, começa a ensinar a Bíblia, começa a estudar primeiro, né? Porque você não pode ensinar aquilo que você não sabe. Começa a estudar, e aí começa a ensinar, rapidinho, irmãos, não demora. O que aparece? Apareceu na sinagoga um homem possesso de espírito imundo. Isso aqui é o primeiro sinal. E é interessante que o demônio, quando ele aparece, ele tem conhecimento de Jesus, né? Que temos nós contigo, Jesus Nazareno. Ele sabe quem é Jesus, ele conhece as normas, né? Ele confessa que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Senhor. E ele aceita também Jesus, porque ele não tem outra escolha. E é interessante, irmãos, que no ano de 1800 surgiu uma heresia. No nosso estudo de Romanos ontem a gente aprendeu uma heresia chamada Sandemanismo na Inglaterra, que dizia assim: basta você confessar com a sua boca que Jesus é o Cristo, baseado em Romanos 10:9, está tudo resolvido, você já é salvo. Essa é uma heresia, tá, irmãos? Porque o diabo também faz isso. O diabo também fala que Jesus é o Cristo. E o diabo é salvo? Eu espero que vocês não creiam nisso, né? Nessa imbecil possibilidade, né? E aquele demônio, irmãos, ele fala para Jesus: bem sei quem és, o Santo de Deus. Olha, sabia bem ele, né, de teologia. Mas Jesus, ele não aceita esse tipo de adoração, né? Jesus o repreendeu, dizendo: cala-te, sai desse homem. Também não vai ficar fazendo entrevista com o demônio, né? Ninguém precisa saber a opinião do demônio, que o demônio é pai da mentira, que você quer saber o que ele pensa. Versículo 26. Então o espírito imundo, agitando violentamente, claro que o demônio não quer abrir mão, né, irmãos, do seu terreno, né? Bradando em alta voz, saiu dele. Todos se admiraram a ponto de perguntarem entre si: que vem a ser isto? Uma nova doutrina? É interessante, aqueles judeus, eles tinham a Bíblia desde que nasciam. E quando Jesus começou a ensinar, eles pensaram que era uma nova doutrina. Vocês acham que era uma nova doutrina? Claro que não. Mas, irmão Ciro, como que você sabe que não? Abre a sua Bíblia em João. Vamos ver o Senhor Jesus pregando. Ô, irmãos, quem dera a gente estivesse lá, né? Um dia no céu, nós vamos ver. Nós vamos ver ele pregar. Eu creio que vai ser a eternidade toda vendo e ouvindo a pregação do rei. Mas aqui na Bíblia está registrado em Lucas, desculpe, eu não sei, é Lucas, vamos ver a pregação do Senhor Jesus, nos últimos capítulos de Lucas. Eu tinha anotado aqui, mas não achei. Vamos lá, Lucas, no finalzinho de Lucas, capítulo
24, né, de Lucas. Lucas capítulo 24, o versículo 44. Antes vamos ler o 32. Alguns discípulos ouviram a pregação do Senhor Jesus, Lucas 24, 32, e disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava? O que Jesus falava? E aí, cara legal, como é que vai? Tá. É isso que Jesus falava? Não, tá? O que Jesus falava? Quando ele nos expunha as Escrituras. Você já teve esse prazer, irmãos, de expor a Escritura? Ou você acha que pregar a Bíblia é ler um versículo, aí conversar um monte de abobrinha e não explicar o versículo que você leu? O Senhor Jesus, irmãos, ele expunha as Escrituras. Ele explicava o que o versículo significava, o que a palavra significava, ele ensinava. E quando ele ensinava as Escrituras, o coração dos discípulos ardia. Oh, irmãos, que coisa maravilhosa. Quando você chega no versículo 44, a seguir Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei. Olha, ele sempre falou a palavra, ele sempre pregou, ele é a palavra, ele é o verbo que se fez carne. Quando eu estava ainda convosco, importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés. Nunca despreze a lei de Moisés, irmãos. Nunca despreze o Velho Testamento. O Senhor Jesus nunca desprezou o Velho Testamento. Tudo que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas, Isaías, Jeremias, Zacarias, Abacuque. Gaste seu tempo com os profetas e nos salmos. Precisamos aprender os salmos. Então, o Senhor Jesus fez uma coisa, irmãos, que hoje, sinceramente, como eu queria ter isso, irmãos. Então o Senhor Jesus lhes abriu o entendimento para compreenderem a Bíblia, as Escrituras. Oh, irmãos, se nós não temos compreendido, se nós não temos aprendido, nós precisamos falar com Ele, nós precisamos clamar a Ele. Só Ele pode fazer isso. Só Ele pode nos fazer arder o coração, fazer realmente arder o coração, amar essa palavra, ler essa palavra e compreender essa palavra. E essa é a maior prova, essa é a maior característica de um culto que é aceito pelo Senhor. O culto que Deus aceita, Ele derrama do seu Espírito. E João 14, 26 diz assim: quando Ele vier, o Consolador que o Pai vai enviar, Ele vos ensinará todas as coisas, as Escrituras. João 14, 26. A característica da aprovação de Deus é o derramamento do Espírito. E a característica do derramamento do Espírito é a compreensão, entendimento e amor profundo as Escrituras. E se você acha, irmãos, que para segurar uma pessoa na igreja, você tem que dar todo tipo de diversão para ela, menos a palavra, então essa congregação será um bom clube, mas não será a igreja santa, lavada e remida na palavra de Deus, que verdadeiramente é a água que nos lava. E para terminar, o Senhor Jesus disse uma coisa fantástica em João 7, acerca da palavra. João 7:37. João 7, no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. O quê? Quem crer em mim,
De que forma que eu tenho que crer em Jesus? Como que eu tenho que crer em Jesus? Da forma como diz o quê? A Escritura. Talvez tem muita gente que crê em Jesus, até o próprio diabo, né? Agora existe o Jesus, o das Escrituras, aquele que é descrito nas Escrituras. E aquele que crê no Jesus das Escrituras, no Senhor, no Rei, no Altíssimo, no Todo-Poderoso, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito Santo. O Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Oh, aleluia, irmãos. Que nós possamos ser contados entre estes. Pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Por isso que os apóstolos tinham tanta dificuldade em entender os ensinos do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Vamos ficar em pé, fazer uma oração, agradecer ao nosso Deus, e aí os professores, cada aluno pode seguir o seu professor aí, para aprender mais da palavra. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra, muito obrigado por esse culto, que nós estamos desejosos, Pai, que o Senhor receba esse culto, que nós possamos ter a Tua aprovação. Eu tenho certeza que se o Senhor aprovar, nós vamos saber, o Teu Espírito Santo não deixa dúvida. E eu quero clamar a Ti, Senhor, pelos professores, e por mim, que também sou professor, no nome santo do Senhor Jesus, Pai, que nós venhamos ensinar a Tua palavra, somente a Tua palavra seja o alvo dessa escola. É o que nós pedimos e agradecemos, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Os professores então estão com a palavra.